o interesse, por exemplo, do povo. Se você pegar o interesse do povo brasileiro nesse momento, nós temos que ter claramente uma ação no sentido diplomático de reciprocidade. Então, o que aconteceu em dezembro, quando Irlanda e Níger propuseram que os países que não cumprissem agendas ambientais, aquela coisa da agenda do carbono e dos gases, do efeito estufa e tudo mais, que eles fossem sancionados. A Rússia, por interesses dela vetou. Ela não fez por amor ao Brasil. Agora, claro que o Brasil tem que dar reciprocidade, porque é um jogo de interesses recíprocos. Recíprocos. Este é o ponto. Este é o ponto. Isso, e não quer dizer que tem muita gente confundindo isso, inclusive na sociedade brasileira, que o governo russo seja apaixonado pelo Brasil. Não, isso não existe. Isso não existe, tá, gente? São só interesses coincidentes. São só interesses coincidentes, que a gente tem que olhar, que a gente não pode menosprezar, que a gente tem que bem administrar, que a gente tem que dar reciprocidade, é claro, mas sem acreditar em conto da carochinha. Porque o que eu vejo na realidade, e me encontro muito decepcionado, inclusive com essas análises superficiais, que vem um maniqueísmo nessa situação, que vem mais uma vez um maniqueísmo. É a mesma coisa da disputa brasileira entre Lula e Bolsonaro, essa coisa de polarização, essa coisa de caça ao fascismo, de caça ao comunismo, de caça ao Foro de São Paulo, ao genocídio, ao não sei o que mais, que é uma bestialização, é uma infantilização e é uma expressão dos sentimentos mais rasos que a sociedade brasileira possa ter e nutrir. Então, no aspecto diplomático, o Brasil está certo, o Brasil tem que dar reciprocidade para quem, nesse momento, tem interesses afins. Então, se a Rússia, nesse momento, nos livrou de uma situação onde nós pudéssemos ser sancionados, nós não temos que ficar contra os interesses da Rússia, esse é um fato, nós temos que ser práticos, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos despolitizar a nossa sociedade a ponto de fazê-la acreditar que nós estamos tratando de um conflito entre mocinhos e bandidos. A gente sabe o que não serve, mas, de resto, a gente tem que observar. E essa é a minha postura. Se eu estivesse à frente de algum compromisso, de algum comprometimento dentro da sociedade, dentro do ordenamento, se eu estivesse à frente do Ministério de Relações Exteriores, eu diria, a posição do Brasil hoje é muito boa. É muito boa em relação ao que se faz ao não sancionar a Rússia, ao não se dispor com a Rússia e, ao mesmo tempo, ao refutar qualquer tipo de ataque a um país, teoricamente, soberano e independente. Então, a posição do Brasil é muito boa. A posição é excelente, eu diria, no aspecto diplomático. Nós não podemos confundir isso com a infantilização do debate na sociedade brasileira. Porque amanhã ou depois, gente, as coisas podem mudar. Então, amanhã ou depois, se você tem um novo governo, uma nova orientação, uma nova orientação desse Estado profundo nos Estados Unidos e eventualmente até na própria Federação Russa, as coisas podem mudar. Então, o que você precisa, na realidade, é observar quem, nesse momento, interessa para nós, isso sob o ponto de vista comercial, sob o ponto de vista das relações institucionais, da proteção. Infelizmente, nós não temos uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, não temos esse assento. Então, quem pode, das 5 potências, ser uma aliada circunstancial importante, mas nós temos que sempre, e eu estou dizendo tudo isso para dizer que nós temos que sempre buscar o nosso interesse. Nós não temos que ter alinhamento, nós não temos que estar na barra da saia, nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, muito menos da China, da Alemanha, da França, da Grã-Bretanha ou de quem quer que seja. Então, uma coisa é nós termos a reciprocidade diplomática, a outra é nós estarmos vendo claramente o que está acontecendo em relação às mentiras que são contadas a partir de Washington e Londres. Isso é efetivo, é verdadeiro, é flagrante. Tá? E dizem até, gente, que as pessoas que não se identificam com uma torcida, elas acabam ficando sem uma nem outra. Então, é capaz, não é? É capaz de nós percebermos... Francisco, você não está entendendo nada do que eu estou falando, pelo visto. Tá? Eu não estou dizendo para você que eu acredito que esse conflito não tenha sido encetado a partir de interesses espúrios. Esse é um fato. Agora,
Você quer fazer torcida, você vai fazer torcida. Só que aqui não vai encontrar eco na minha fala, tá? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E muita gente já se conscientizou. Todo esse pessoal que está vendo a questão do globalismo, todo esse pessoal que está vendo a questão das grandes corporações que mandam no mundo, esse pessoal já se tocou, gente. Esse pessoal já se tocou. Uma coisa é você... Agora, veja, então tá bom. Então nós vamos ficar na barra da saia de um dos lados. E o que vai acontecer? Quando o interesse desse lado não coincidir com o nosso, eles vão nos dar tchau. Quem tem que cuidar da nossa casa somos nós. Vejam, os ucranianos assinaram o memorando de Budapeste, que a Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra assinaram para eles entregarem as armas nucleares, e eles ficaram na mão. Tá? Então é muito simples isso. Quem tem que cuidar do interesse nacional é o Brasil. Quem tem que cuidar do interesse nacional do brasileiro é o Brasil. Não esperem que o Vladimir Putin vai salvar a vida de vocês, porque não vai. Não esperem, por outro lado, que um governo dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha vá, em consonância com alguns valores que vocês acreditam que eles professem, saldar as nossas dívidas. Não vai. Não vai. Tá? Então, quem tem que cuidar do interesse do Brasil é o brasileiro, é a República Federativa do Brasil. Que fique muito claro isso para vocês, porque, na realidade, essa questão de polarização que está sendo catapultada, mais uma vez, nas sociedades, não só no Brasil, como no mundo inteiro, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, quem tem que pensar em autossuficiência de fertilizante, quem tem que pensar em autossuficiência de combustíveis, quem tem que pensar em autossuficiência de refino, de matriz tecnológica, é o Brasil.